Olá novamente, sejam muito bem-vindos a estas conversas, às segundas conversas neste caso, ver, incluir e ordenar. Conversas que no fundo o objetivo é mesmo conversarmos sobre constelações familiares e tenho todo o gosto em trazer-vos aqui facilitadoras, facilitadores de constelações familiares para que também conheçam os seus percursos, as suas visões e no fundo porque eu adoro falar sobre constelações familiares, portanto também é aqui algo, no fundo, para mim, claro. A segunda convidada que temos aqui nestas conversas é a Vera Lúcia. Vera, muito obrigada por estares aqui. Eu convidei-te porque, depois de termos tido aqui um momento de constelação em conjunto, em que tu foste a facilitadora de uma constelação que eu me propus, no fundo, a fazer, a mim e ao meu sistema, realmente ficaste aqui muito presente na minha vida e até te comecei a seguir, ou a seguir o teu trabalho muito mais, de uma forma mais próxima e há tantas partilhas que fazes as quais eu me identifico que seria impensável para mim não te ter aqui também um pouco do que estávamos a conversar aqui em off há pouco, houve tantas frases que me disseste durante aqui o nosso encontro, vamos chamar-lhe assim, que me ficaram e que até hoje ressoam em mim que gostaria muito que pudesses partilhar quem tu és enquanto pessoa, enquanto facilitadora, aqui com todas as pessoas que decidiram hoje aqui estar a escutar-nos e a falar e a ouvir falar um pouco mais sobre constelações. Portanto, seja muito bem-vinda. Obrigada por teres aceito este convite. E gostava muito de te escutar e de saber quem é que tu, nos dias de hoje, mais ou menos a meados de março de 2024, quem é que tu és, de onde é que vens, o que é que sentes dizer sobre ti neste preciso momento? Sim. Querida Joana, agradecer desde já, não é? Este, este colocares a voz no mundo e criares este espaço onde, não é, com tanta humildade, também enquanto facilitadora, tu trazes aqui a voz a outros facilitadores e é muito mais, que nós já não somos só facilitadores, não é? Somos estes seres humanos em processo da vida e então obrigada por criares este espaço e dedicares o teu tempo. Gosto muito também de ti, de te ouvir, né? Representas, sabes, tenho sempre, olho para ti e vejo a imagem da doçura do feminino, da gentileza, né? Assim uma imagem venusiana. E gosto muito de te ouvir e de te escutar e tudo aquilo que tu colocas cá para fora, não é? Com esse respeito também por quem está a ouvir, sai-te do coração, mas com uma intenção de chegar, não é? E todo este trabalho que tu tantas vezes realizas até em duas línguas. Portanto, olha, obrigada por Muito criares obrigada. isso e entregares isso ao mundo, está bem? Obrigada. E por me criares aqui este convite desafiador, não é? Como eu te dizia, falarmos aqui para algumas pessoas, muitas, poucas, as que sejam, as que venham, agita, movimenta cá dentro, cria aqui uma ansiedadezinha natural de quem gosta de falar, mas também sente a responsabilidade que isso traz, não Uhum. é? E portanto, olha, vamos seguir Seguindo. os nossos corações. Quem sou eu? Pois olha, tenho vindo a descobrir e a desconstruir ao longo destes últimos anos, 10 anos, eu diria que comecei a ter mais consciência de quem eu era. Uhum. No princípio, eu achava muito que era a mãe, eu fui mãe muito cedo e esse papel, com 19 anos, começou a ganhar sempre muito destaque na minha vida à frente de todas as outras coisas. Fui percebendo que sermos mães é uma função, não Uhum. é? Não é só o que nós somos, é uma função que nós assumimos. Um, então, sou a mãe da Nicole e do Guilherme, filha da Ana Paula e do João Eusébio. Uhum. A minha mãe, uma alfacinha de gema, não é? Família da Madragoa, centro de Lisboa, e o meu pai alentejano. Então, aqui estas partes destas costelas alentejanas que muito aprecio, sabes, na observação,
na uhum, contemplação daqueles campos, uhum, trago muito esse lado alentejano do meu pai, de observador, contemplativo, uhum. de estar, sabes? Aquelas cadeirinhas alentejanas de estarmos e sentarmos e observarmos a vida a acontecer. Sim. Uhum, Depois, além disso, além de ser filha de quem sou e mãe também, pois a mulher tem sido sobretudo a mulher que eu tenho vindo a descobrir, uhum, porque me fui perdendo nessas funções, não é? Que nós vamos percebendo com a visão sistémica, a facilidade com que nós nos perdemos de quem somos, não é? Então tem sido aqui a mulher em desconstrução, a trabalhar muito o meu feminino, não é? uhum, Fui uma mulher sempre que colocada muito cedo a assumir responsabilidades e responsabilidades importantes, fosse como filha, fosse como mãe, na minha vida profissional, tudo foi muito cedo, sabes? Então, isso desenvolveu muito o meu lado mais masculino, mais realizador, mais diretivo, mais dominador até. uhum, Então tem sido agora a desconstrução para a mulher uhum. e, e com essa desconstrução, pois olha, vou cada dia descobrindo novas versões de mim também. Imagino. Sim, sim, sim. Obrigada, Hum, Vera, por te teres apresentado de uma forma tão bonita. Eu vejo muitas vezes as tuas partilhas da Rábida e sinto que me trazem muito, e particularmente não querendo trazer demasiado sobre mim, porque quero muito trazer-te este lugar a ti, mas eu que vivo num lugar tão distante, neste caso em Abu Dhabi, às vezes penso, ok, realmente nós estamos onde estamos, não é? E podemos fazer este trabalho em qualquer lugar, e às vezes vejo-te aqui a partilhar. hum, os lugares onde estás, não é? Neste caso, a Rábida, vejo muitas vezes que partilhas a praia, esta zona assim mais sul, não é? De Lisboa, e fico, sinto-me muito próxima dessas tuas partilhas também, no sentido de que bonito, vê-se mesmo que são as tuas raízes, portanto, que giro teres trazido um bocadinho também essa tua raiz de quem és filha, no fundo, de um lugar mais de Lisboa e também do Alentejo, não é? Assim, talvez assim uma grande mistura e que possas sempre partilhar, não é? Isso da maneira que o fazes tão brilhantemente, que é mesmo isso que eu sinto. E, sim, e, obrigada. e maravilhosa também essa tua descrição, não é? No fundo, da tua evolução, que eu às vezes uso esta palavra evolução, mas não é no sentido de termos estado lá em baixo e agora estarmos lá em cima, não é? É no fundo evolução em caminho, não é? Não é bem horizontal, porque tem os seus solavancos, mas Eu acho que é camadas, eu acho que é exato, camadas, não é? é à volta. Exatamente. E vamos tirando assim umas partes e depois vamos, espera lá, afinal é esta parte ainda que eu posso descobrir, não é? Que posso trabalhar. Portanto, bem-vinda novamente, Vera, mãe, mulher, também com o seu lado masculino e na sua totalidade. Vera, agora. Talvez questionando um pouco mais em termos do teu lugar enquanto facilitadora, gostava aqui de te questionar também novamente aos dias de hoje, o que é que são para ti, neste preciso momento, as constelações? Como é que as poderias de alguma forma definir na tua vida? E para quem nos ouve, não é? Também ouvindo aqui um bocadinho a tua versão do que são as constelações familiares para ti. Sim, sim. Olha, sabes que Bert Hellinger, não é? Que, para quem não sabe, foi a pessoa que desenvolveu a visão sistémica e as constelações familiares enquanto ferramenta. Uhum, Hellinger criou as constelações como uma ferramenta terapêutica, não uhum, é? Que ele começou a aplicar em grupos. O que é que eu tenho sentido dentro disto também, que é a nossa responsabilidade enquanto facilitadores? É trazer esta noção às pessoas de que constelação não é terapia, uhum, é uma ferramenta de autoconhecimento. Não é? E autoconhecimento é aquilo que traz, não é, a consciência necessária, a compreensão necessária, que muitas vezes nos leva ao entendimento de que precisamos trabalhar terapeuticamente algo, não é? uhum, Não sempre necessariamente. Então, a constelação familiar, eu sinto que é como se fosse uma janelinha de consciência que abrimos, não é? Onde determinadas perspectivas são trazidas às pessoas, as quais eu também crio sempre aqui uma outra imagem, que é
não há verdades absolutas, Uhum. não é? Nem as que o facilitador está a dizer, nem as que a pessoa traz Uhum. já nas suas crenças e nas suas definições internas, os seus valores e tudo isso. Então, trabalharmos sempre esta flexibilidade de que aquilo não é uma verdade absoluta, é uma perspectiva. Uhum. E com relação a isso, as constelações são uma ferramenta que nos abrem um campo de novas perspectivas que dão resultado em novas possibilidades, não é? Então, é muito isto que, quando eu percepciono algo, ou um lugar na minha história onde eu estava apegado àquela dor, não é? Ou àquela necessidade de que algo tivesse sido daquela forma, Uhum. no fundo, essa é uma perspectiva. Não é a perspectiva toda, no seu todo, não é a única. Então, esta janela de observação que as constelações criam através da representação e da movimentação no campo, expandem a consciência à pessoa que vai poder, através dali, criar novas perspectivas que, ressoando consigo mesma, vai poder à vida, fazendo pequenos ajustes, pequenos reposicionamentos, não é? Esta questão de ocuparmos o nosso lugar Uhum. é uma das leis do amor que eu noto mais representativas, não é? Uhum. Sobre isto de ocuparmos o nosso lugar. E as Uhum. pessoas questionam muitas vezes, não, mas eu não estou no meu lugar. Não, ok, então vamos ver isto no campo, não é? E as Uhum. pessoas percebem o quanto estão em tantas das outras funções, em tantos dos outros lugares, mas o seu lugar muitas vezes está vazio. Uhum. E esse vazio tem um impacto, seja para os ascendentes, seja para os descendentes, para a pessoa que lá está, que é visto de várias formas, não é? Então, a constelação abre a possibilidade da pessoa se ver na sua própria história e ver deste lugar observador, não Uhum. é? Onde sai da sua própria história para se observar e a partir daí, bom, ter Uhum. consciência, ter a visão de outras possibilidades que possam alterar os resultados, que possam alterar a forma como a pessoa se sente naquele lugar. Então, uma janela de consciência é aquilo que eu sinto que as constelações são e trazem para as pessoas Uhum. que vão constelar. Ok, olha, que bom que voltaste a trazer esta expressão agora no final, da janela de consciência, porque adoro esta visão, não é? No fundo, e eu sou muito visual, então já estava literalmente a ver uma janelinha, quase como se estivéssemos. Concordo plenamente contigo, é como se fosse uma espécie de uma possibilidade de ressignificar, não é? E, ou seja, mas só o podemos fazer se estivermos dispostos, não é? Disponíveis para abrir essa janelinha e olhar através dessa janela de consciência, como tu trouxeste. Sim, deixa-me só dizer aqui o que é que eu tenho percebido muitas vezes e trazer aqui um Uhum. termo. Sabes, quando nós vamos a conduzir e há aquilo que chamam o ângulo morto, não Uhum. é? Que nós olhamos para o retrovisor, mas há ali um sítio que nem o retrovisor nem o outro está a apanhar. Uhum. Muitas vezes nós achamos que já sabemos tudo o que deveríamos saber sobre determinado acontecimento ou Uhum. história da nossa vida, da nossa família, Uhum. mas há muitos ângulos mortos. Uhum. Muitos, muitos, não é? Porque muitas vezes aquilo que foi a visão que nós guardamos no nosso inconsciente foi até da nossa criança. Uhum. E a perspectiva de uma criança a olhar para o mundo é completamente diferente de um adulto. Uhum. Então, uma vez mais, esta janela de consciência também é aquele olhar aos ângulos mortos, como quem Uhum. conduz, que estão lá Uhum. e podem ser muito relevantes para nós termos um acidente ou para Uhum. chegarmos seguros aqui Sem dúvida. ao nosso destino e, neste caso, Uhum. mais leves, não é? Uhum, uhum, sem dúvida. Adoro essa. Interessante, porque ouço muita expressão blind spot, nunca tinha pensado nela em português e é literalmente o que estás a dizer. Portanto, se alguém por acaso estiver aqui a ouvir e já tiver escutado a expressão blind spot, aquilo que a Vera agora está aqui a trazer é exatamente isso que, a isso que se refere.
Uau, e faz-me todo o sentido, sem dúvida. E a questão da condução, então, é um exemplo maravilhoso, sem dúvida. Ahm, Vera, aqui talvez possa ir tocar na tua história pessoal, ou mais ou menos, mas o que é que sentes que te trouxe até às constelações familiares? O que é que em certo dia, referiste aqui que estás neste trabalho pessoal talvez há 10 anos, mais ou menos, não é? Que tomaste mais consciência desta necessidade de trabalho pessoal, mas o que é que talvez neste timing ou não te trouxe para as constelações familiares? Sim. Olha, adoraria contar uma história bonita, Uhum, mas é uma história cheia de dor, não é? É uma história. Eu sinto muitas vezes que estava viva, mas não estava viva. Ou uhum, seja, estava a vivenciar a minha história e mantinha-me sempre muito funcional, não é? Isto que eu dizia deste lado masculino, o que era para fazer uhum, e ativa em todas as frentes da minha vida, mas não estava presente. E tu vês muitas vezes eu por aqui na Arrábida, com o pôr do sol, com o nascer do sol. Eu questiono-me muito aí até aos meus 33 anos, eu tenho 44 agora, ok. aí até aos meus 33 anos, até a 34, eu não me lembro de ver o sol nascer, eu não me lembro de ver o sol pôr-se. Não é? E isto é simbólico, mas quer dizer que eu vivi até essa altura num modelo automático, não é? Na Uhum, rodinha do rato, que eu sinto também agora, este tempo depois, que há várias, ou seja, uhum, não saímos um dia da rodinha do rato e do automático, há várias em que nós estamos, mas aquela primeira vez foi por muita dor, ah, foi por, eh, foi por muita sombra, não é? uhum, Que eu cheguei ali a um ponto, em que eu disse: já chega, não é? Em que eu disse: a vida não pode ser só isto. uhum, E dizer-te que eu vivia com um belo sorriso, não é? E recordo das pessoas dizerem isso: o teu sorriso. E isto traz a imagem das máscaras que nós vamos construindo na vida, ah, e onde nos perdemos. E eu estava perdida, não é? uhum, Mas também, o bom de estarmos perdidos é que existe a possibilidade de nos encontrarmos. uhum, Então perdermos é bom. uhum, E eu perdi-me de mim, e encontrei-me. uhum, Mas decidi isso, sabes? Eu lembro-me desse momento em que eu decidi que o que vinha até ali não poderia ser só daquela forma. uhum, Era como se algo me dissesse: vai em busca de algo mais, sabes? uhum, Mas foi sobretudo na dor que eu procurei o desenvolvimento pessoal, a terapia, a hipnose, a astrologia, a numerologia, a programação neurolinguística, as constelações familiares também, uhum, tudo numa fase de eu abrir e alargar o espectro. Não é? uhum, Também foi uma fase em que eu, sagitariana de ascendente, fiz uma grande viagem. Um, e dizer-te, o meu pai trabalhava numa companhia aérea antes de se reformar, nós sempre viajámos muito, mas nem disso eu tenho a recordação de estar presente, a viver isso, não é? uhum, África, Brasil, sítios muito impactantes. Eu lembro-me das fotos, mas não me lembro de estar presente, uhum, com o pé na terra. uhum, E, portanto, há uns 10, 11 anos, quando eu fiz essa viagem para a Indonésia, junto com todo este processo, é assim, uhum, abriu-se algo novo, um mundo novo. uhum, E, e foi aí que também as constelações, me ajudaram a fazer um caminho de volta para o meu lugar, uhum, não é? Para o meu lugar, que fosse de filha, fosse de Vera, quem eu era, fosse da mãe. Eu estava em todo o lado e ao mesmo tempo não estava em nenhum, sabes? uhum.
Uhum. Uhum. Obrigada por teres partilhado, esse lado, Vera, porque, eu acho que esta mensagem que trazes, se para ti foi talvez há 10 anos, há tantas pessoas que estão, sinto eu, constantemente a precisar de escutar isto. E eu acho que todos os dias nós nos devemos relembrar disso. Aliás, não é algo, nem só as pessoas que estão literalmente nas rodas do rato, como tu referiste, mas todos nós estamos constantemente a necessitar de voltar aqui, perceber quem somos e perceber onde é que nós estamos, como é que, o que é que nós sentimos neste momento ou naquele. um, e percebo, vejo a tua história. Também há partes que sinto que se assemelham, no fundo, também um bocadinho ao início do meu próprio caminho, portanto, obrigada sem dúvida por teres partilhado. E realmente as viagens têm um poder muito interessante. Nós não precisamos de ir para o outro lado do mundo para nos descobrirmos, não é? E aliás, começámos Certo. por falar das tuas raízes e da Rábida até onde costumas estar, a partilhar toda essa beleza do mundo. Mas às vezes há realmente viagens que, se nós nos permitirmos, não é? Abrir a tal janela de consciência que nos podem realmente transformar. Um, Joana, trazer-te eu também trago sempre imagens, não é? sim. Força. O que eu senti que aquela viagem trouxe foi a possibilidade para o corpo físico Uhum, de se, de se transpor àquilo que era a sua realidade uhum, habitual. Ou seja, imagina, eu já estava a fazer terapia há algum tempo e com isso a trabalhar aquilo que era a minha mente e as minhas emoções. uhum, Só que enquanto eu não fui rasgar com o meu corpo físico, né? Com a experiência através do corpo, enquanto eu não fui rasgar isso a um lugar que era do outro lado do mundo, onde quando o sol está a nascer, no outro tempo de onde eu vinha, uhum, o sol estava-se a pôr, não é? Imagina, os meus filhos iam dormir quando o dia estava a começar para mim. E eu lembro-me disso, que é o tempo, o que é isto do tempo? uhum, É? uhum, Então é como tu dizes, não é sobre ir para o outro lado do mundo, é sobre a experiência, mas é importante trazermos aquilo que é a nossa vivência e aquela nossa descoberta que estamos a fazer ao nível da nossa mente e ao nível das nossas emoções, trazê-la para uma experiência. uhum, Né? E eu sou muito de trazer isto também para as pessoas que vêm nos processos e nas sessões e nos workshops, trazermos para o corpo físico este desbravar um novo caminho, uhum, este rasgar com as rotinas habituais, conhecer novos sítios, novas paisagens, novas culturas, novas pessoas, fazer coisas novas. E uhum, não precisa de ser na Indonésia, não precisa, uhum, pode ser aqui, mas irmos em busca do novo, uhum, porque senão eu percebo que, não é, que se estou naquilo que era o momento que eu disse, já chega aquela peso da vida, se eu fico no mesmo lugar, não muda nada. uhum, 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 É? Então é preciso trazermos isso para o corpo físico, para o movimento, uhum. seja nas viagens, seja em experimentar ir a um sítio que nunca fomos, irmos fazer um workshop de uma coisa que nunca fizemos, na Claro. dança, de uma arte, de pintar, de cantar, Uhum, trazer o novo, uhum, criar espaço. Senão eu não mudo a minha realidade uhum, e eu continuo sempre naquele mesmo lugar. ah, em que os resultados serão sempre os mesmos e a forma como eu me sinto também. uhum, uhum. Sem dúvida. Hum, Uau, é totalmente. Ressoa muito comigo o que estás a trazer. Para podermos experienciar, também temos que estar no presente, não é? Mas experienciar a vida, no fundo, que é isso que estamos aqui para fazer, seja aqui, É seja isso. ali. E às vezes o que falas sobre o tempo é interessante, não é? A mudança, não é? O que é que isso depois nos permite? Eu ainda há pouco te dizia que neste momento estou com 4 horas de avanço de Portugal e depois passarei a ser 3. E hoje em dia o que penso é, ok, o que é que eu posso fazer neste tempo, não é? Mas se eu estiver só à espera de estar, viver no tempo português, não é? Ou seja, não estou a experienciar a minha vida como ela é, no fundo. Portanto,
também esses detalhes nos trazem, possibilidades de viver, não é? Possibilidades de nós sermos aquilo que no fundo nós temos que ser neste momento, não é? Na nossa vida. Hum, Isso, as novas perspectivas, não é? E uhum, a pipocar. exatamente. E, e que quanto mais nós sairmos do habitual, mais essas perspectivas vão vir e são essas perspectivas que de alguma forma, não é? Nos vão expandindo a Uhum, consciência sem e dúvida, levando a viver o mais e o melhor possível o possível. presente. Uhum. Hum, Vera, esta questão aqui é para quem tiver dúvidas sobre as ordens do amor. Eu vou deixar em baixo aqui um link com um vídeo onde eu explico de uma forma muito breve o que são as ordens do amor e cada uma delas. E Vera, trazendo aqui esta questão para ti, qual é que tu achas, ou qual é que sentes, na verdade, que é a ordem do amor que no início te foi talvez mais difícil integrar, ou que talvez ainda na atualidade seja? Porque, como já mencionámos tantas vezes, estamos em constante mudança, não é? Sim. Exatamente. Sim, 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 olha, não integramos uma lei destas e depois já está, de todo, Uhum, nada disso. É por camadas, há coisas que nós, sabes, vamos percebendo e precisam de ir sendo mastigadas, uhum, digeridas, processadas. E depois lá mais à frente é que nós percebemos o que é isto. O que é que isto queria dizer? Qual é a importância da hierarquia? Qual é a importância do pertencimento? Qual é a importância do equilíbrio do dar e do receber? uhum, Para mim foi desafiante logo o princípio de tudo, que uhum, foi o pertencimento. ok. Uhum, Foi assim o primeiro impacto. Por história familiar, há várias circunstâncias que levam a uma sensação em mim de não pertencer àquela família, não é? uhum, A minha mãe teve abortos antes de mim, antes de eu uhum, nascer. Um, eu já tive sensações muito claras de que eram rapazes, que era também aquilo que a minha mãe idealizava, uhum, como o filho seguinte que ia ter. Eu tenho uma irmã mais velha, portanto era um bocadinho aquela história de ter o casal. uhum, E então depois de perceberem o que são as leis do amor, e como elas atuam, mas trazer aqui um exemplo de como algo que nós vivemos na nossa história depois tem um impacto direto em nós. uhum, Então, estas circunstâncias, entre outros pormenores, também que o meu avô materno, grande referência da minha mãe, morreu quando eu estava na barriga dela. Ah, a minha mãe estava com 6 meses, portanto, eu com 6 meses na barriga dela. E tudo isto junto, olha, me uhum, explica muito daquele lugar triste e sombrio onde eu vivi grande parte da minha vida sem consciência disso, não é? uhum, Ahm, no fundo, estas lealdades inconscientes que nós criamos a pessoas na nossa família, estas tentativas de os ajudar a eles a carregar o sofrimento que eles estão a vivenciar, ou a própria partida da vida, não é? uhum, Querermos compensar a alguém em vida pela morte de outro alguém, não é? uhum, Tudo isto é muito pesado. E tudo isto, no fundo, nós achamos que se nos comportarmos de determinada forma, e se carregarmos aquele sofrimento, no meu caso, em nome da minha mãe, criamos esta ilusão de que os estamos a aliviar a eles. Não é? Então, uhum, eu também fiz isso, não é? Sem consciência alguma. Eu tentei ser o rapaz que a minha mãe desejou, não é? A minha mãe cortava muitas vezes o cabelo muito curto e a questão das roupas. Eu era muito Maria Rapaz uhum, e hoje não luto contra isso, mas é muito mais natural ser a que vai pintar a casa e fazer bricolagens e subir às árvores e cortar a relva e tudo isso, do que aquele lado mais da estética e da beleza, não é?
Então, este é um exemplo que mexeu com a minha sensação de pertencimento, neste caso de não pertencer. Uhum. Porque aquilo que criou em mim foi uma sensação de que eu tinha que ser alguém que eu, na prática, por mais que eu fizesse nesta vida, nunca iria ser. Uhum. Então isso desconecta-nos de nós mesmos. Uhum. Porque há uma parte de nós, não é, que está constantemente a tentar ser algo ou alguém, ou a corresponder a algo, Uhum. que por mais que faça e por mais que realize, não vai acontecer. Então isto ativa uma ferida, né, esta questão de não ser suficiente, né, hum, ao mesmo tempo que traz uma sensação de como que um abandono, né? Hum, que o ser que eu sou não tem lugar aqui, porque não é aquilo que foi esperado. Então, tudo isto a um nível inconsciente, que depois é trazido para a consciência com as constelações e que me ajuda por volta destes 33, 34 a sentir pela primeira vez o lugar de filha da minha mãe. Uhum. Né? É um lugar muito Ah, importante. que é um lugar muito importante, não é? Daí a razão de eu até então estar tão desconectada da vida. Não Uhum. é? A mãe, a função mãe, não é? Que traz para a vida, é a nossa primeira casa, é a nossa primeira relação, é a nossa primeira, é o nosso primeiro contacto com a própria abundância da vida Uhum. e o fluxo da vida a correr-nos no Uhum. corpo. Se essa nossa primeira relação é pautada pela dor, pelo sofrimento, o distanciamento emocional, não é? A mãe que me recebeu foi uma mãe num luto profundo por ter perdido o homem referência da vida dela. Ela não estava disponível para ser mãe. Uhum. É? Ao mesmo tempo que eu, que mais tarde fui mãe e acabei por projetar isso também na minha filha, passamos para os filhos quase como a razão da nossa sobrevivência. Uhum. É? Uhum. Então, eu sentia, sem saber, não é, a responsabilidade de trazer a energia da vida à minha mãe. Uhum. E tudo isso é muito pesado, Uhum. não é? Claro que nós estamos aqui com linguagem simbólica, mas as pessoas, quando forem a ouvir, vão compreender que pesos são estes, não Uhum. é? Então, isto daria imenso, imenso pano para mangas, não é? Uhum. Mas a questão do pertencimento. Então, se eu não sentia que pertencia, eu não tinha os pés assentes nesta vida e neste Uhum. chão desta vida a acontecer tal como ela é. Uhum. Eu vivia aqui algures numa realidade paralela, não é? Uhum. Em que a nossa mente cocria Uhum. e onde nós nos alienamos da realidade, Uhum. numa tentativa constante de ser algo ou alguém que não somos, por não sentirmos que pertencemos àquela família. Sim. Então, essa lei, conforme eu fui trabalhando nas constelações e fui percebendo isso, não é? Porque depois é como se as constelações ajudaram a juntar uma série de peças, não é? Uhum. E a trazer isto para aqui, para o eu. Uhum. Essa lei aplicada na minha vida e trabalhada depois com consciência e a terapia em si, mudou a minha vida. Uhum. Mudou. Foi como se eu tivesse nascido de novo, mesmo, não é? Uhum. Uhum. Houve um novo parto. Uau. Hum. Eu ia questionar-te mesmo agora a seguir quais é que foram assim 2 ou 3 partes da tua vida que sentes que mudaram mesmo muito devido ou através das janelas que foste abrindo, ou seja, através das constelações familiares? Hum. Sim, essa é uma delas, não é? É Uhum. como um rebirth, é um ter voltado a nascer. Ahm,
E posso-te dizer, não é? Nas três leis que falam sobre pertencimento, ordem ou hierarquia e equilíbrio do dar e do receber, quando eu pertenci, quando eu senti que pertencia, neste processo que vos acabei de partilhar aqui, a seguir, a assumir o meu lugar, colocar-me no meu lugar, Uhum, é assim o outro volto de face na minha história, porque eu era a mãe da minha mãe. E com muita dor e sofrimento uhum, dela e meu. Ela, porque necessitava efetivamente dos meus cuidados desde muito cedo, por uma série de patologias e algumas delas do foro psiquiátrico. uhum, Só que eu olhava para a minha mãe como um peso, como um fardo, como a pessoa que muitas vezes fazia com que não houvessem celebrações de aniversários, que não uhum, houvesse celebrações de Natal, que não houvessem jantares de Natal, e, e isso trazia-nos muito sofrimento a todos, e a nós as duas também, não é? uhum, Naturalmente. Compreender o meu lugar de filha ali, hum, ajudou-me a conseguir, olha, baixar o narizinho, uhum, a ganhar humildade versus a arrogância que nós filhos, num amor profundo, desenvolvemos. ah, Desenvolvemos esta arrogância achando que faríamos muito melhor do que eles. Então eu achava que. E por isso eu quis, eu, na altura não tinha essa consciência, mas eu sinto que eu queria muito para mostrar à minha mãe como é que se fazia. uhum. Disseste trabalhar cedo? Ah, Quis ser mãe muito cedo. Ser mãe muito cedo. Ok, desculpa, acho que cortou e Cortou, ok. queria mesmo ter a certeza que te ouvíamos, sim. Certo. Ser mãe Certo. muito cedo Uhum, para provar, não era consciente na altura, tá? Foi mais uhum, tarde que eu percebi, mas era como eu querer provar à minha mãe como é que se fazia e como é uhum, que se fazia bem, né? uhum. E vem a vida e Mostrar. começa a ensinar-me, Uhum, não é a ser mãe, é a ser filha, uhum, porque eu começo como mãe da minha filha a perceber os desafios desse lugar. uhum, E através desse espelho eu começo a olhar para a minha mãe já desde o meu lugar, portanto, ordem e hierarquia, e toda a história começa a ter aqui uma outra dinâmica, não é? uhum, Eu começo a perceber os desafios da minha mãe, além daquilo que a minha criança e a ferida da minha criança tinha guardado sobre os dias que não se podia falar alto ou não se podia ouvir música porque a minha mãe estava no fundo, deitada, não é? Que foi que a minha mãe não podia ir comigo a certos sítios porque estava com uma depressão e ali tinha que ficar. Então começo eu, como através da minha filha, a perceber os desafios que eu achava que era fácil sermos mães. É? Depois também me separei do pai da minha filha e tudo isso a revolver o meu mundo emocional, mas a ajudar-me a ocupar o meu lugar como filha da minha mãe e a compreender aquilo que acontecia nesta dinâmica e que afinal não era tão fácil uhum, como eu achava que a minha mãe deveria ter feito. uhum, Não é? Então, esse é o grande impacto desta ordem ou hierarquia. E depois o equilíbrio do dar e do receber, trazer-te aqui outro momento. Eu sinto que ainda porventura esta lei é aquela da qual eu ainda estou muito distante. uhum, uhum. É difícil para mim este equilíbrio. Dar e receber. Uhum, Aprendermos a receber requer muita humildade, uhum, requer muita vulnerabilidade, requer muita responsabilidade sobre a própria frustração que pode vir de eu não receber ou dar e ter reconhecimento
Uhum. na proporção exata daquilo que eu idealizei, Uhum. sabes? Uhum. Ahm, Costumo observar esta lei do equilíbrio e muito nos relacionamentos amorosos, não é? Também é um palco muito fértil para Uhum. esta lei, ahm, em que, no fundo, nós queremos receber, mas queremos receber daquela maneira. Exato. A Queremos expectativa. que a pessoa faça daquela forma. Uhum. E isso não é receber. Uhum. Isso Uhum. é controlar, não é? Ah, aquilo que eu quero que a outra pessoa me dê. Isso não é o equilíbrio da vida no seu funcionamento. Uhum. Mas também é nesse lugar dos relacionamentos que eu antigamente dizia assim: eu perco-me no outro. Não é? As necessidades do outro acabam por se sobrepor às minhas e isso leva-me a este desequilíbrio de estar mais disponível para o outro do que estar para mim, por Uhum. exemplo. Ou de fazer algo mais pelo outro do que fazer. E o que é que eu percebi? Não há o outro aqui. Uhum. O equilíbrio do dar e do receber começa aqui. Uhum. Sou eu que me coloco num lugar onde crio o desequilíbrio. Uhum. Ou seja, sou eu que me perco no outro. Não é o outro que me faz perder. Uhum. Sou eu que permito. Sou eu que muitas vezes falar aqui sobre a questão dos limites, por exemplo, não é? Os limites saudáveis. Quais são os meus limites saudáveis? Uhum. Eu, pela minha história, eu não, eu não sabia, não me foi ensinado naturalmente aquilo que eram os limites. Não é? Uhum. Eu senti muito cedo que os limites da minha mãe já tinham sido ultrapassados, da Uhum. sua própria dignidade, da sua saúde. Uhum. Então, como é que eu depois venho para a minha vida equilibrar isso? Uhum. Hum, não é fácil, mas é aqui um movimento muito interessante das constelações, né? E que tu também já deves ter observado, que é nós, mais do que olharmos para a história, não é? E eu ver assim, todos os limites da minha mãe foram abalroados, Uhum. né? E ela estava lá, ela também permitiu isso, né? Mas isso é a oportunidade de eu aprender que aquilo que aconteceu com a minha mãe e os limites que foram abalroados e que tiveram determinado resultado na sanidade mental dela, na Uhum. sua saúde física, eu não preciso de repetir, porque eu já sei como vai terminar. Uhum. Então, olharmos aqui para a nossa história de um lugar observador e de consciência, não é? Abrindo aqui janelinhas de observação, eu posso olhar para a minha mãe e dizer: querida mãe, obrigada por me mostrares o que a falta de limites saudáveis fizeram contigo. Uhum. Uhum. Não é? Uhum. Mas para isso eu tenho que ir para o meu lugar em que eu estou a receber daquela mãe e aquilo também é sumo e aprendizagem. A aprender, exatamente. Era mesmo isso que eu ia acrescentar, aprender, no fundo, sim, sim. Não é? Uhum. Porque se eu só estiver a julgar e a criticar, bom, a vida também fez isso comigo noutras partes do percurso, que é, Uhum. pum, vais levar com o mesmo resultado que Exato. criticaste. Uhum. Que é para, então, se era tão fácil, porque é que tu não fizeste? Não é? Há Uhum. muitas coisas dessas. É o cuidado com o que dizemos. Porque na primeira curva, não é? Exato. Vem uma circunstância que nos coloca naquele lugar em que, mas eu disse que eu nunca iria ser esta pessoa. Ou eu disse que nunca iria fazer isto, não é? Uhum. A vida vai encontrar a forma de dar-nos assim uma palmadita na boca. Para quê? Para que nós nos possamos ir ligando à aprendizagem por detrás daquilo que nós antes chamávamos de erro Uhum. ou de, ou de, né, de até um comportamento negligente que eu Uhum. sentia, sentia-me negligenciada pelos adultos à minha volta.
mas depois, não é? A vida coloca-nos num entendimento de que o que é que eu tenho a aprender daqui? Uhum. E de que forma é que eu posso fazer disto sabedoria, não é? Exato. Compreendendo aquilo que foi o contexto que levou àquela negligência e àqueles adultos a viverem o seu mundo emocional Uhum. fechados e os filhos a crescerem por ali à volta, não é? Uhum. Que é um cenário muito comum, não é? Muitas vezes o casal em conflito Uhum. e as crianças estão a crescer e a desenvolver-se por ali pelo meio, por entre as Exato. gotas de chuva, não é? E para a criança ali não é possível aprender, ela só sente o impacto negativo daquilo que está ali a acontecer. Como adultos, lá mais à frente, podermos perceber o que é que acontece ali, de um lugar, não é, humilde, Uhum. em que efetivamente eles fizeram aquilo que lhes foi possível no contexto que estavam a vivenciar, com a realidade que estava a acontecer, um contexto tantas vezes tão diferente do nosso de hoje, não é? Até do ponto de vista da terapia. Uhum. E, e não quer dizer que aquilo tenha sido certo. Nós não vamos transformar aquilo que doeu em certo. Nós não vamos Uhum. dizer que aquilo foi a forma ideal de nos desenvolvermos naquela família. Uhum. Mas podemos lá ir perceber o que é que eu posso levar daqui. Que Uhum. sumo eu posso levar daqui para a minha vida, né? Compreendendo que foi o que foi possível, mas fazer daquilo algo bom Ah, cool. para a Claro. minha vida, Uhum. né? Porque se eu escolher criticar e julgar, a vida vai encontrar forma de me. Eu sinto aqui muito de vergar, sabes? Né? De Uhum. irmos para a rendição, de perceber, pois nós também somos imperfeitos. Uhum. E os nossos pais também eram muito imperfeitos. Uhum. Claro que já dei aqui uma volta gigante, Uma volta mas ideal, no fundo, porque já está, ou seja, estás a trazer imensas informações tão importantes e o que eu sinto, Vera, e que sinto sempre nas tuas comunicações é que é de sempre de um lugar humilde, hum, e é muito interessante porque tu és mãe, não é? Literalmente, não é? Tens 2 filhos, como apresentaste no início, mas eu sinto que todas as tuas informações vêm também muito de um lugar de filho, ou seja, é muito interessante tu referires e teres trazido esta parte da tua história que eu pessoalmente também não conhecia, que era que começaste, não é? Um pouco, entre aspas, por ir encontrar então o teu lugar de filho. E é muito interessante porque assim tu trazes muitas tuas perspectivas, ou seja, tens a função de mãe, és mãe de duas pessoas, não é? Mas também sim trazes muita perspectiva de sempre em respeito do teu lugar de filha também. E no fundo tudo começa por aí, não é? Na nossa vida, porque esse é o primeiro lugar que nós ocupamos, não é? Na nossa vida. Ahm, e a própria projeção, Joana, porque o que eu fui percebendo também é que rapidamente os meus filhos estavam a repetir padrões meus, Uhum, não é? uhum, Então eu pensei assim, e os filhos foram um gatilho, vou-te dizer, não é? uhum, E para as mães e os pais que possam ouvir, na verdade são um bom gatilho, porque eles merecem que nós possamos aprender a ser pais mais conscientes. Eu não vou dizer uhum, melhores pais, uhum, mas que possamos ser pais mais conscientes. uhum. E os filhos muitas vezes trazem-nos, não é? Eu costumo dizer que eles são a expressão da nossa criança interior. Pois. Ah, mas eles trazem-nos o desafio que muitas vezes, por nós não estávamos a fazer. Uhum, Né? Então os filhos ativam esta coisa de que, não, eu por mim, eu já me habituei a viver neste mundo das resiliências e do aguentar tudo, mas os meus filhos não, não é? uhum, E então eu continuo a ter muito isto que é eu no lugar de filha, eu no lugar de mãe. uhum, Porque a mãe que eu sou para os meus filhos é o resultado da mãe que eu tive. uhum, A forma como eu me relacionei com os pais dos meus filhos foi a forma como eu recebi do relacionamento dos meus pais. uhum, Né? A forma, isto é uma percepção, tive um insight recente sobre isto. A forma como eu comunico com os meus filhos, a forma como eu comunico comigo mesma, é o resultado da forma como os meus pais comunicavam comigo. uhum, uhum, Então, se eu não estiver sempre aqui
Claro que tudo isto de uma forma leve, não é? Não é, a Na ideia não é vida. irmos na vida, não é? Mas eu perceber, ok, a minha filha está a sentir isto, ok, aquilo até ressoa comigo, não é? E olho para trás, como é que era com a minha mãe, como é que era com a minha avó? Hum, Fazer aqui um entendimento que torna a coisa mais leve, que Uhum, torna o fluxo. Né? Eu vejo muito, e quando trabalhamos com os Playmobis ou com os bonequinhos, não é? Vejo muita geração e vejo do ascendente para os descendentes e o uhum, fluxo da vida. uhum, Então, da mesma maneira que há bocado eu falava sobre os ângulos mortos, quando nós vamos a conduzir, não é? Os retrovisores também são o sítio onde nós podemos ir buscar as referências ao passado que são uhum, necessárias para o aqui e agora me trazer determinada compreensão para que eu possa fazer um determinado ajuste na forma como estou a falar com a minha filha, para que eu possa compreender algo que está a acontecer, que por vezes já é uma repetição de algo que aconteceu lá atrás, não é? Em termos de sensação. Então, a visão sistémica torna-se uma forma de viver. uhum, É? E irmos na vida, no carro da vida, a olhar para o passado sempre e quando é necessário. uhum, Não é vivermos lá. Porque se eu uhum, for sempre a olhar para o retrovisor, eu também não vou estar com o olho para a vida e vou embater, não uhum, é? Ou vou me enganar no caminho, não uhum, vou virar ali onde é para virar. Então, o passado e a nossa história não nos obsessivos, não é? Aqui ir com a nossa árvore, uhum, mas ir lá buscar as referências necessárias para nos dar um pouquinho mais de claridade aqui na realidade do agora e podermos avançar uhum, mais leves. uhum, uhum, Não é trazer mais responsabilidade e mais peso, não, é ir compreendendo que há certas coisas que, ok, lá atrás foi assim, uhum, eu preciso disto ainda para mim, eu ainda preciso de agir desta forma, eu preciso de comunicar desta forma. Não, eu aprendi isto lá atrás, mas já não faz sentido para mim. uhum. Então eu responsabilizar-me por isso e fazer um pouco mais, não é? Mais, Fazer um claro. pouco diferente, Uhum, se uhum, necessário. uhum. Claro, depois também ganharmos essa autonomia de praticarmos a consciência que temos na nossa vida, sem dúvida. Obrigada por tudo o que partilhaste até agora, Vera. Eu vou agora questionar-te algo, ahm, que sinto que talvez possa até ser uma pergunta algo difícil, entre aspas, mas é porque sinto que é interessante abraçarmos aqui um bocadinho e trazermos um bocadinho aqui a nossa totalidade, não é? E tu, eu sei que, e tu própria referiste, não é? Que quando foste até às constelações familiares, estava também a astrologia e tantas outras áreas. Como é que tu sentes que isto tudo se integra? Talvez no teu trabalho, talvez na tua vida, sabes? Como é que sentes que tudo isto se integra? Sim. Olha, eu acho que nós às vezes andamos, como é que eu tenho de dizer? Estamos Hum, condicionados, vou hum, trazer aqui assim umas palazitas. sim. Acho que às vezes estamos condicionados com aquilo que nós achamos que é a realidade e, e é uma realidade, mas ela é uma ínfima parte das possibilidades, em Uhum, tudo. Seja nas perspectivas, seja na própria sabedoria, não é? Do que é este ser que nós uhum, somos uhum, na sua visão integrativa, não é? uhum, Então nós somos um corpo físico, nós somos um corpo emocional, nós somos um corpo mental, nós somos um corpo energético ou espiritual e todas essas partes de nós, e em todas as partes de nós, há muito mais para nós conhecermos sobre elas. uhum, É? Então eu tenho sentido de alguma forma necessidade, não de estar sempre aqui a alimentar um lado mais intelectualizado, não é? Não é sobre ler todos os livros sobre todos os temas, mas é ir percebendo a forma como a mente, as emoções, o corpo e a parte energética
como é que, ou o que é que eu preciso de ir conhecendo para mim, experienciando em mim, para que depois possa ajudar as pessoas nos seus processos também individuais e nos trabalhos que realizo, nos workshops, nos retiros, a trazer esta visão deste todo. Uhum. Só que é um todo muito, Uhum. né? E nós muitas vezes estamos fechados naquilo que é a ínfima parte. Então, foi importante para mim compreender como é que a mente se organiza, Uhum. como criamos as crenças, compreender, não é? A importância daquilo que se chama na programação neurolinguística o período de imprint, que é entre os 0 e os 7 anos, toda a informação que vem, para onde ela vai, como ela se organiza, o que é que ela vai representar na forma como nós estamos a ver o mundo. Uhum. Não é o mundo que é assim. É a nossa visão do mundo Uhum. com base naquilo que aconteceu logo na barriga da nossa mãe, né? No exemplo que eu te dei, eu vivi o luto, a Uhum. morte, na barriga da minha mãe. A água em que eu estava, as emoções que bailavam no corpo da minha mãe eram sobre tristeza, sobre angústia, sobre perda, sobre medo, sobre insegurança, sobre dor. Uhum. Compreendermos, não é? Por exemplo, para um recém-nascido ou para um bebê que está na barriga da mãe, o sistema nervoso está aqui, à superfície da pele. Então, receber aquela informação, seja a um nível mental, emocional, físico ou energético, tem impacto para mim. Uhum. Uhum. Então, neste exemplo, abriu-se a necessidade de eu ir compreender outras linguagens, seja a linguagem da mente, a linguagem das emoções, não é? Como é que as emoções se expressam no nosso. Uhum. Portanto, a parte somática interessa-me muito, muito. Como eu disse, já trouxe aqui esta imagem, gosto da experiência, da vida, não é? Uhum. Signo de fogo é da, da paixão da vida, do Do viver. pulsar da Uhum. vida, né? Uhum. Do, do, do sentir. Uhum. Então, para mim, né, o nosso instrumento de sentir é o corpo físico. Uhum. E compreender de que forma é que as emoções se expressam no meu corpo físico, junto com a visão sistémica, né? Junto com a programação neurolinguística, junto com o GPS da alma, que eu chamo a própria astrologia, não é? Uhum. Ajuda a compreender melhor aquilo que está a acontecer. E se eu estou consciente de algo, então eu também posso agir com mais consciência Uhum. em prol de me sentir com mais bem-estar, de me nutrir melhor, Uhum. de, de não é? No fundo, de alimentar o meu corpo, a minha mente, as Uhum. minhas emoções e a minha energia com aquilo que me possa levar mais para esse caminho, Uhum. mais leve. Uhum. É? E consciência aqui, Joana, é poder. Sem É? dúvida. Por isso, o autoconhecimento, para quem possa estar num lugar mais escuro agora, que também faz parte, é? Também é uma parte de nós, Uhum. que se desafie a ir perceber um pouco mais de como estas 4 vertentes de nós Uhum. impactam o nosso estado, impactam a nossa visão do mundo, Uhum. impactam a nossa motivação para viver, Uhum. não Uhum. é? E tudo isso leva-nos a irmos percebendo, ainda assim, uma ínfima parte. Uma ínfima parte, sim. Mas, sabes, uma das coisas que a Maria me ensinava nas constelações, partilhava connosco, esta questão da narrativa interna, Uhum. a história que nós nos contamos. Certo. Uhum. Eu sinto que nós nos vamos sempre contar histórias. A questão é, imagina, aquela Vera até aos 30 e poucos estava a contar-se um conjunto de histórias. Uhum.
de dor, de sofrimento, de resiliência levada ao limite, de resistência, de guerra, Uhum. não é? De guerreira. E depois, quando eu percebi que havia outras histórias, não é? Então, hoje em dia, eu utilizo esta própria narrativa interna, não é sempre, não é? Não conseguimos estar todo o tempo a produzir histórias de motivação e de leveza. Às Uhum. vezes é pesado, não é? Uhum. E cabe-nos também, não é? Os recursos que nós vamos ativando com a consciência também é para quê? Para irmos trabalhando esses dias, esses momentos dos desafios da vida que fazem parte da equação sempre, não é? Uhum. Junto com aquelas partes que nós achamos que são as nossas partes más. Claro. Um, não vale as pessoas quererem ir fazer constelações familiares. Não é? Às vezes chegam pessoas já com a lição estudada de porque aquela minha avó foi excluída, porque aquele meu avô cometeu um crime e foi banido da família. Uhum. Vale tudo, não é? Mas na minha visão de facilitadora, não vale andarmos a querer incluir Uhum. membros que nós sentimos como excluídos da nossa árvore genealógica. Nós incluímos as partes de nós Uhum. que nós próprios andamos a excluir. Uhum. Uhum. Por muito que eu vá incluir membros da família, se eu continuo a excluir o meu feio, Uhum. Essa palavra estava mesmo aqui também, presente. Sim, sim. se eu continuo a excluir o meu feio, se eu continuo a excluir a parte de mim que não acorda todos os dias disposta para a vida e para ser a sua Uhum. melhor versão, Uhum. não é? Se eu não acolher tudo aquilo que são estas partes de mim também, não é? Que no Uhum. xamanismo também falamos muitas vezes de partes de alma. Se eu Uhum. não acolher isso, aliás, eu acho que essa é a grande proposta de evolução para Uhum. todos nós. Acho que é aí que a nossa vida começa a mudar, Uhum. que é nós irmos percebendo que partes de nós é que continuamos a excluir, Uhum. tornando-nos quase como que fragmentados na vida, não Uhum. é? Não, porque eu sinto muita culpa por ter feito aquilo. Eu sinto muita culpa por ter sentido que a minha mãe era um peso para mim. Uhum. Não é? Imagina, aquilo que eu te dizia daquelas verdades que temos que ir mastigando ao longo do Uhum. tempo. Eu também Uhum. compreendo a minha criança que queria ter tido o colo e o afeto e a mãe disponível. Eu Uhum. também a compreendo. Uhum. Eu vou acolher isso, porque Uhum. é legítimo que eu sinta no meu corpo físico ainda a falta Essa daquele falta. colo. Uhum. Uhum. Outra coisa, não é? Mas quando eu faço esse acolhimento, eu permito-me ir depois fazer o meu trabalho de ir trazendo para mim este quentinho Uhum. que eu Seres tu preciso quem sentir no te meu dá corpo. isso. Uhum. É? Se eu não acolher esta parte de mim e eu continuar a dizer que a minha mãe não me deu aquilo que eu precisava, Uhum. não vai mudar nada na minha vida. Uhum. E a dor vai se manter e Uhum. eu vou continuar a manter no sofrimento, naquela história que eu me contava, Uhum. Uhum. na Claro. história que eu me conto hoje. Uhum. Eu tenho um papel ativo em trazer para mim e para a minha necessidade física, emocional, mental, espiritual, aquilo que for necessário. Uhum. Eu Isso. posso ir. Uhum. Claro, e sabermos que somos nós que, ok, essa história até pode ser verdadeira para nós, não é? Tendo em conta a nossa visão enquanto crianças que fomos e que se calhar sentimos essa falta. Não é negar isso, não é? Não é colocar isso no lugar de, isso não interessa. Não, é aceitarmos isso, mas aceitando numa ativação de agora sou eu que posso fazer isto por mim. Não continuarmos no lugar de devia ter sido ela a fazer isto por mim e ela não fez, não é? Então, enquanto estivermos nesse lugar, vai ser impossível olharmos para isso como, não, espera, então eu, se calhar esse é mesmo o meu trabalho aqui, é aprender a fazer isso por mim, não é? Aqui. Ahm, Juntar estas partes todas de mim claro. que Uhum. por dor
eu fui deixando no caminho, Sem sabes? dúvida. Cabe a mim, porque mais ninguém, hoje em dia, mais ninguém Uhum, sabe daquilo que precisa, de que forma, de que maneira, na experiência, mais ninguém sabe, melhor do que nós, uhum, de que forma é que vamos trazer aquela sensação de falta de colo e transformá-la em acolhimento. claro. Mais ninguém sabe fazer isso. Nós andamos a descobrir isso, como é que se faz. Uhum, Não é? uhum, Muitas vezes as pessoas dizem-me nas sessões, como? Não é? Então vamos descobrir, vamos trabalhando isso. uhum, O continuarmos a contarmos a história de que eles não nos deram aquilo que foi necessário, não vai trazer aquilo que eu preciso uhum, e vai-me manter, não é, com o coração gelado e vai-me manter ausente da minha vida, fixado numa dor uhum, e numa história que eu me conto, em que eu queria que tivesse sido diferente, do consciente eu sei que nunca vai ser. uhum, uhum, Então, que história é que eu me quero contar? uhum, uhum. Aquela que tem potencial de eu me vir a sentir acolhida, nutrida, com o afeto e a forma, não é? De conseguir comunicar também com o outro o afeto que eu gosto e preciso de receber, não é? Uhum, Ou vou ficar congelado na vida, uhum, uhum, a lamentar por o que eu não recebi e que nunca vou receber. E uhum. há filhos que ficam nesse lugar a vida inteira, à Sem espera dúvida. que o pai ou a mãe, que às vezes até já partiram, Uhum, continuam agarrados àquilo que foi o que eu gostaria de ter recebido e que não recebi. claro. Sim, sim, sim. Nesse lugar de há pouco eu penso que ilustrei até assim, acho que o meu sentimento de cruzar os braços e de virarmos, não Uhum. é? Como se Na estivéssemos birra. amuados, não é? É Exatamente. isso, isso. Sem Oh, dúvida. Joana, e desculpa, é Uhum. aquela história com as palavras, não é? Mas Força. estás-me a trazer esta ideia, sabes que tenho observado muitas vezes nas Uhum. constelações Uhum. este lugar do amuo e da birra, Uhum. junto com a falta, da própria abundância, não é? Portanto, Uhum. se falta abundância, quer dizer que eu estou a viver na escassez. Sabes Uhum. que sim, aqui tenho observado muitas vezes no campo este lugar, que é aquele lugar onde eu estou a mostrar aos meus pais o resultado daquilo que eles fizeram. Exato. Então eu vou fracassar de uma forma inconsciente, mas eu vou fracassar para que Uhum. eles vejam, ah, e vejam aquilo que foi a obra que eles realizaram, Exatamente. sabes? E as pessoas irem para o fracasso, irem para a escassez, não conseguirem, realizar-se Uhum. como pessoas nos seus sonhos, nas suas profissões, nos seus relacionamentos, quase como que para que tu vejas, Toma. Uhum. sabes? Isto é tão inconsciente Uhum. Uhum. e, olha, e inútil, Sem dúvida. porque tudo Uhum. foi como foi. E é mesmo aquele exemplo que davas há pouco do carro, não é? Ou seja, quando nós estamos nesse lugar, estamos a olhar sempre para o retrovisor ou pelo retrovisor. Voltados para É trás. como se exatamente, voltados para trás, ou seja, e muitas vezes a autossabotagem vem desse lugar, não é? Vem desse lugar do, como vocês não me deram, eu agora também vou fracassar para que vocês também não, ah, não vejam o meu sucesso, no fundo, seja Isso, um ver isso. de que maneira for, sem dúvida. Vera, tenho uma última pergunta para te fazer. Penso que já trouxeste tantas mensagens, mas se gostasse ainda de deixar mais alguma, que é para pessoas que nos estejam a ouvir, que estejam aqui na sua caminhada, que já façam constelações familiares ou que nunca tenham feito, ou que estejam no seu caminho, seja ele qual for, se gostarias de deixar aqui uma mensagem para essas pessoas, no sentido de, ok, se eu pudesse deixar uma mensagem a estas pessoas ou ao mundo, qual é que seria? Sim, olha, acreditem. E este acreditar é um lugar da fé e da confiança na vida, Uhum, não uhum, é? Da fé na vida. uhum, Mas façam a vossa parte, uhum, porque só a fé, sentados no sofá da vida, não vai resolver, uhum, não é? Então eu faço a minha parte,
eu vou me conhecer um pouco melhor, eu vou compreender melhor a minha história, eu vou fazer coisas que eu ainda não fiz, eu vou criar uma dúvida razoável de que a vida que eu vivi até aqui e naquilo que me dói e me pesa pode melhorar e Uhum. pode ser diferente. Joana, eu com tudo o que eu vivi, eu acredito profundamente que nós não vimos cá para sofrer. Uhum. A dor é necessária, o sofrimento já é uma escolha, não é? É este banhar-me nas lamas do sofrimento e do meu próprio drama e da minha própria narrativa. Uhum. Uhum. Então, criarem essa dúvida razoável e irmos ver, Uhum. ir ouvir alguém, ir buscar inspiração, seja em pessoas, seja em sítios, seja em si mesmo. Uhum. E para isso temos que rasgar com aquilo que nós achamos que somos, com aquilo que nós achamos que é a nossa realidade, mas que é só uma ínfima parte. Uhum. Então, criarmos esta dúvida e irmos lá ver, Uhum. sabes? E se nos pudermos rodear de pessoas que nos inspirem nas diferentes áreas, não é? Não, falámos de mente, falámos de emoções, falámos de corpo físico, falámos de nutrição, de alimentação, não é? Uhum. Tudo isto é tudo aquilo que nós somos. Uhum. Então, mais do que julgarmos, e aqui na visão sistémica, mais do que julgarmos o que foi, não é? No fundo é cuidarmos do filho dos nossos pais, Uhum. Que somos nós. como que somos nós e exatamente como nós gostaríamos de ter sido cuidados. Uhum. Agora é a hora e essa é a nossa responsabilidade. Uhum. Uhum. Muito obrigada, Vera. Trouxeste aqui várias frases, vários momentos de consciência que te agradeço mesmo muito e tenho a certeza absoluta que farão sentido a todas as pessoas que nos escutarem. Obrigada por teres estado aqui de uma forma tão generosa com as tuas histórias que fazem parte e que são tão bonitas e tão interessantes, não só dessa dor, mas também da superação e do lugar onde estás hoje e do caminho que fizeste. Todas as pessoas que facilitam constelações familiares têm também a sua história. Aliás, todas as pessoas no mundo têm a sua história, portanto, estamos aqui também a partilhar a nossa e agradeço novamente por teres partilhado a tua de uma forma tão bonita, tão generosa, tão aberta. Agradeço-vos a todos também por terem estado aqui a escutar-nos. Virão mais conversas no futuro. Se sentirem, por favor, digam-nos em que momento estão, comentem neste vídeo, enviem-nos uma mensagem, falem connosco sobre o que quer que seja que tenham achado e tenham sentido desta conversa. E vemo-nos numa próxima conversa também. Obrigada. Obrigada, querida Joana, e um beijinho a todos. Obrigada. Obrigada.